Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 1, versos do 5 ao 25, vem falar para nós de coisas bastante importantes, de revelações extraordinárias, de exemplo de fé e de coerência de fé para nós, para cada um de nós, né? E vem falar também desse grande personagem do Advento, principalmente aqui na terceira e na quarta semana do Advento, que é São João Batista, o precursor de Jesus. Então o Evangelho de hoje narra para nós o anjo do Senhor, né, Gabriel, que assiste diante de Deus, visitando no santuário, né, no templo, o pai de São João Batista, Zacarias. Diz assim o Evangelho: nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Então, Isabel era da tribo sacerdotal, né? Da tribo de Levi, da tribo de Arão, juntamente com o seu esposo. E ele, sendo sacerdote, exercia essas funções sacerdotais. Claro que isso era uma escala no templo, dependendo do sacrifício que era oferecido. Então, ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Aqui está uma frase que remonta, vamos dizer assim, que aquilo que é a vocação para todos os católicos. A vocação à justiça, a vocação à santidade, a vocação a ser como Deus é. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. E como podemos ser santos, perfeitos, como nosso Pai Celeste é perfeito? Ele vai dizer, né? Sendo justo diante de Deus e obedecendo fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Vai dizer ainda sobre Zacarias e Isabel: não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Então aqui nós podemos ver algo que mostra para nós mais uma ação poderosa de Deus. Não somente do anúncio do Filho, mas da capacidade de tornar o impossível possível. O mesmo anjo, Gabriel, vai dizer a Nossa Senhora em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Vai dizer que tua parenta Isabel está grávida, porque para Deus nada é impossível. Ou, para Deus não há impossível. Então, aqui demonstra para nós mais uma ação da onipotência divina, do poder de Deus. Em certa ocasião, vai dizer a respeito de Zacarias, estava ele exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferenda do incenso. Então existia, como eu dizia, vários tipos de oferenda. Holocausto, oferenda de incenso, oferenda de algumas oblações. Não vou entrar em detalhes sobre isso, basta que você leia o livro de Levítico. Logo no início ele vai falar sobre cada tipo de sacrifício e para que servia cada tipo de sacrifício. Inclusive um sacrifício em expiação pelo pecado. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, ao ver o anjo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Então, não é normal, não é natural alguém ver um ser espiritual, podemos dizer também um ser celestial, e ficar normal, como se nada tivesse acontecendo ou como se nós estivéssemos a conversar com um amigo nosso, um companheiro, do mesmo nível. Então, logo, um anjo é superior aos seres humanos. Primeiro, porque são imortais. Segundo, porque são seres espirituais. E terceiro, porque nós estamos numa condição
pelo menos atual, numa condição de fragilidade, por conta de tudo aquilo que gerou o pecado original na natureza humana depois da queda de Adão e Eva. Então, ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias. A mesma coisa ele vai dizer à Santíssima Virgem Maria: não tenhas medo. A mesma coisa o Senhor vai dizer constantemente aos seus apóstolos e diz para nós: não tenhas medo. Não tenhas medo, não temei aquilo que está acontecendo na igreja nos dias atuais. Não tenham medo. Por quê? Porque é o Senhor quem conduz a igreja. É o Espírito Santo que é a alma da igreja. Então, não tenhais medo. Não temamos as situações que nós estamos vendo acontecer atualmente na igreja. Por quê? Porque Deus ouviu a tua súplica. Porque Deus ouve a nossa oração. E ele vai dizer: tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhes darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Veja, muita gente se alegrará com o nascimento do menino. E por quê? Por que se alegrará? Ele vai dizer: porque ele vai ser grande diante do Senhor. Veja, importante é ser grande diante do Senhor. Não importa ser grande diante do mundo. Não importa ser importante para esse mundo. Porque o mesmo mundo que aplaude é o mesmo mundo que grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O mesmo mundo que levantou ramos e acolheu Jesus entrando em Jerusalém. O mesmo mundo que colocou os seus lenços, suas vestes, suas túnicas, os seus mantos no chão para formar um tapete e um cortejo para ovacionar, para elogiar, para louvar, assim podemos dizer, Jesus que entrava em Jerusalém. Esse mesmo mundo gritou dias depois: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não temos outro rei senão César. Então ele será grande diante de Deus, diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada. Aqui podemos ver nitidamente um voto do Nazireu vindo a partir do próprio anjo, do próprio arcanjo Gabriel. João Batista seria Nazireu. Não beberia vinho nem bebida fermentada. Não beberá vinho nem bebida fermentada. E desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Lembra da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel? Shalom Adonai, disse Nossa Senhora. Isabel ouviu a saudação de Maria, e logo que ouviu a saudação de Maria, ela vai dizer o texto que ela ficou cheia do Espírito Santo, e a criança estremeceu de alegria no seu ventre. Então, não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias. Veja, com o espírito e o poder de Elias. Ou seja, o mesmo espírito que agiu em Elias age em João Batista. O mesmo poder de Deus que agiu em Elias, que foi transmitido para Eliseu, age por meio de São João Batista. Porém, é claro, óbvio, que não é Elias, ou melhor, João Batista, a reencarnação de Elias. Isso tudo agirá por meio de João Batista para quê? A fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Preparando para o Senhor um povo bem disposto. E aí, Zacarias vai dizer: então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Então, não era que ainda iria se pensar em fazer. A boa notícia era: tu terás um filho. Tua mulher, mesmo estéril, engravidará. Eis que ficarás mudo, diz o anjo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo.
a palavra do Senhor a respeito da nossa vida, a respeito de tudo aquilo que é o projeto de Deus para nós, acontecerá no tempo certo, no tempo oportuno. Assim como aconteceu a encarnação do Verbo, diz o apóstolo São Paulo, capítulo 4, verso 4 da carta aos Gálatas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Assim como aconteceu a profecia previamente de Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e porás o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E essa profecia se cumpre, como diz São Mateus, capítulo 1, versículo 27. Se eu não estou enganado. Ele vai dizer: eis que uma virgem conceberá e dará à luz, e porás o nome de Emanuel, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Então a palavra de Deus, ela se cumpre. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor Jesus. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam, o povo compreendeu, que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. E aí o evangelho de hoje é concluído da seguinte maneira: depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Porque naquele tempo, para uma mulher não gerar filho era uma humilhação. Era como que estar debaixo de uma maldição. E isso era apontado, era apresentado por toda a comunidade judaica. Era apontado por toda e qualquer tribo do povo de Israel. Uma mulher que não gerava filho era considerada inútil, era considerada estéril e maldita. Mas Isabel vai proclamar: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Eu senti isso na minha vida, meus irmãos, quando os médicos disseram que eu era estéril. Mas mesmo assim, o Senhor ouviu a minha oração. E ouviu a minha oração por intermédio, por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Me lembro como se fosse hoje, no dia 13 de maio, na minha capela, rezando, eu pedia: Santíssima Virgem, a senhora que se tornou mãe e mãe do Filho de Deus, eu te peço, auxilia-me, ajuda-me na graça de ser pai. Se eu assim o for, por tua intercessão, eu, tendo uma filha, colocarei o teu nome, o nome do título que Nossa Senhora recebe no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E a minha menina, a minha filha, chama-se Maria de Fátima, porque o Senhor ouviu as minhas orações e dignou-se a tirar-me da humilhação pública. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.